Vamos começar nossa aula sobre distribuição de frequência. Então, esta é a primeira parte da aula. Vamos falar em tabela primitiva. Vamos considerar uma forma pela qual podemos descrever os dados estatísticos resultantes de variáveis quantitativos. Por exemplo, notas obtidas pelos alunos de uma classe, estatura de um conjunto de pessoas, salários recebidos pelos colaboradores de uma fábrica, etc. Então, nós fazemos toda a coleta desses dados. Vamos imaginar que eu esteja fazendo um levantamento da estatura de 40 alunos de um colégio A qualquer. Eu vou colocá-los numa tabela. Esta é a tabela. Veja, eu anoto as alturas, que está em centímetros, de todos os 40 alunos do colégio A, de uma determinada classe, por exemplo. Veja que é difícil a gente ver esta tabela do jeito que está. Os números estão todos embaralhados. Então, o que eu vou fazer? Aquela tabela com os números embaralhados, que nós vimos anteriormente, é o que nós chamamos de tabela primitiva. Eles não foram organizados. Mas vamos organizar para ficar melhor nós trabalharmos com esses números. Uma certa ordenação. Pode ser crescente ou decrescente. Depois de ordenação, vamos ver como é que fica a tabela. Veja que fica muito mais fácil, ela está em ordem crescente. A esta tabela primitiva, depois que nós fizemos este tipo de organização em uma determinada ordem, nós chamamos de row. Então, row é a tabela primitiva organizada, com os valores em ordem crescente ou decrescente. Agora, ficou fácil de saber que a menor estatura é 150 centímetros e a maior 173 centímetros. E a amplitude, ou seja, a variação entre o maior e o menor, é 173 menos 150, que dá 23 centímetros. Com o exame mais acurado, vemos que há uma concentração de estaturas em algum valor entre 160 e 165. Mas ainda há poucos valores menores que 155 e acima de 170. Vamos então agora, para ficar mais fácil, ordenar esta tabela, que nós denominaremos uma frequência, uma distribuição de frequência. Veja agora a nossa tabela de distribuição de frequência. Eu tenho as diferentes estaturas e a quantidade de alunos que tem em cada estatura. 150 centímetros, 1, 152, 1, 164, 3, 160, 5 e assim por diante, totalizando os nossos 40 alunos. Mas o processo de dados é ainda inconveniente, já que existe muito espaço. Imagine se o nosso N for muito grande, 100, 200 ou 1000. Então, nós vamos fazer uma solução mais aceitável, tá? Que é o agrupamento em vários intervalos. Vamos ver como fazemos isto. Por exemplo, eu posso pegar um intervalo entre 154 e 158. Nesse intervalo, eu tenho um aluno com 154, 4 alunos com 155, 3 alunos com 156 e um aluno com 157. Diremos, então, que eu tenho 9 alunos com estatura entre 154, inclusive, e 158. Desse modo, eu posso agrupar os alunos, chamando de frequência de uma classe o número de valores da variável pertencente à classe. Os dados do anterior podem ser dispostos como mostrado na tabela que veremos na sequência. Então vejam, como é que ficou a tabela? Muito mais simples a gente trabalhar. No intervalo de 150 a 154, 4. De 154 a 158, 9. De 158 a 162, 11. De 162 a 166, 8.
de 166 a 170, 5. De 170 a 174, 3, totalizando os 40. Importante ressaltar que um aluno com uma altura de 158 centímetros, por exemplo, ele vai estar inserido na classe de 158 a 162 e não na de 154 a 158. Ao agruparmos os valores da variável em classe, ganhamos simplicidade, mas perdemos os pormenores. Assim, não podemos ver facilmente que 4 alunos têm 1,61 e que não existe nenhum aluno com 151 centímetros de altura. Já na tabela seguinte, não podemos ver se algum aluno tem 159 centímetros. No entanto, sabemos com segurança que 11 alunos têm estatura compreendida entre 158 e 162. O que são classes? Classe de frequência, ou simplesmente classes, são os intervalos de variação. As classes são representadas por I minúsculo, sendo I igual a 1, 2, 3, K. Até onde K é o número total de classes. Assim, naquele nosso exemplo, o intervalo de 154 a 158 é a segunda classe, ou seja, I igual a 2. Como temos 6 classes, temos o K igual a 6. Limite de classe. O menor número é o limite inferior da classe e o maior é o limite superior da classe. Assim, na segunda classe temos Lzinho 2, 154 e L maiúsculo 2, 158. 154 e 158 são os limites de classe. Amplitude de um limite de classe é a diferença entre os limites. Lembrando que nossa segunda classe, o limite superior é 158, o limite inferior é 154, então a amplitude da classe, que nós vamos representar por H minúsculo 2, o 2 por ser a segunda classe, é igual a 4 centímetros. Ou seja, todas as nossas 6 classes têm intervalos de 4 centímetros. Amplitude total da distribuição. A amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, no nosso exemplo, 174, que é o limite da última classe, menos 150. Temos, então, 24. Então, a amplitude total igual a 24 centímetros. Amplitude amostral. Amplitude amostral é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra, ou seja, o aluno mais alto e o aluno menos alto. O nosso aluno mais alto tem 173 centímetros, o aluno mais baixo ou menos alto, 150 centímetros, então a amplitude da amostra, AA, é igual a 23 centímetros, que é 173 menos 150. Observe que a amplitude total da distribuição jamais coincide com a amplitude amostral. Ponto médio de uma classe. É o ponto que divide o intervalo da classe em duas partes iguais, ou seja, é a média aritmética entre os limites de uma classe. Voltando ao nosso exemplo da segunda classe. Temos o limite inferior 154, o limite superior 158. 154 mais 158 dividido por 2 dá 156. Então, o ponto médio da segunda classe é 156 centímetros. O ponto médio de uma classe é o valor que a representa. Frequência simples ou absoluta é o número de observações correspondente a esta classe. Então, no nosso exemplo, temos que na segunda classe temos 9 alunos. Então, a frequência simples da segunda classe é 9. Então, nós dizemos que frequência simples ou absoluta é a soma de todas as frequências, representado pelos símbolos de somatório. Somatório é essa letra grega sigma, que parece um M deitado. Então, o que quer dizer? Vamos ver o que significa essa simbologia.
somatório de f de I de I variando de 1 até k. Ou seja, f igual a 1, a frequência da primeira classe. F igual a 2, a frequência da segunda classe. F igual a 3, a frequência da terceira classe. Como no nosso exemplo, vamos até 6, ou seja, k igual a 6, até f6, que é a frequência da sexta classe. E aí somamos as 6 frequências, que vai lhe dar os 40, que é o número total de alunos. Então, na tabela, temos da seguinte maneira. A primeira classe, que varia de 150 a 154, tem uma frequência de 4. A segunda, de 154 a 158, temos 9 alunos. E assim por diante. Vejam na última linha que a somatória das frequências, a somatória dos f's de I dá 40, que é o total de alunos da classe, do colégio. Agora fica a pergunta, nós dividimos o nosso exemplo por 6. Qual o critério para encontrar esses 6? Existem vários. Um deles é utilizar essa fórmula, que é igual a quê? I, que é o número da classe, é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo na base 10 do número total de dados. No nosso exemplo, se calcularia o logaritmo de 40, 40 é o número total de alunos, multiplicaria por 3,3, somaria de 1. Então, nós teremos o número da classe. Outra forma mais simples é usar essa pequena tabela. Então, se eu tiver 3 a 5 elementos, eu vou dividir em 6. 6 a 11, 4. 12 a 22, 6. 23 a 46, 12 a 22, 5. 23 a 46, 6. 47 a 90, 7. 91 a 181, 8. 182 a 362, 9. Veja que no nosso exemplo nós tínhamos 40 e seguimos a tabela. Dividimos em 6 classes. Outra forma, tá, é dividir, é mais empírica, o número de classes fazendo a raiz quadrada. Vocês podem usar qualquer um das regras, ou até uma outra. Não existe uma regra fixa de número de classes. Eu, particularmente, aconselho a utilizar a tabela ou a raiz quadrada do número de elementos. Aí nós vamos ter o quê? A amplitude de cada classe, que é o quê? A amplitude total, que nós já vimos anteriormente, dividido pelo número de classes. Quando o resultado não for exato, devemos arredondá-lo para mais. Outro problema que surge é a escolha dos limites de intervalos, os quais deverão ser tais que forneçam, na medida possível, para pontos médios, número que facilite os cálculos, números naturais. Em nosso exemplo, temos na tabela de estatura de 40 alunos do colégio A, como n igual a 40, pela tabela temos i igual a 6, certo? Muito bem, a amplitude total, pegando o aluno mais alto, subtraindo do aluno mais baixo, dividindo por 6, que é o número de classes, eu vou ter 23 dividido por 6, que eu vou ter 3,8. Vamos arredondar para 4. Então,